Mais uma vez, estamos de volta. Isso aí, gente. Espero que vocês na aula passada tenham aproveitado aquele resto de aula para pesquisar um pouco, fazer as leituras, as anotações, retomar o catecismo também. E hoje nós queremos dar mais uma caminhada aqui e já vamos direto para a aula. Todos sejam bem-vindos e que todos possam aproveitar também. Nosso tema de hoje, na terceira aula de escatologia, nós queremos já falar sobre a questão da morte. Já falamos da parousia, da ressurreição e agora vamos fundamentar um pouquinho essa questão da morte. Morte ou também, juízo particular. Todos os homens hão de morrer. Essa é uma afirmação para todos nós, né? Qual é o homem que vive e não há de conhecer a morte, né? Então a morte é uma certeza da vida humana, que uma hora aí nós vamos morrer. Dentro dessa perspectiva, em Hebreus, aí nós temos lá, porque não temos aqui cidade permanente, né? O desejo de não precisar morrer, né? De renovar sua fé em Deus e viver aqui o novo céu e nova terra aqui mesmo, né? Aí São Jerônimo, ele fala, tanto morre o justo como o ímpio, o bom como o mal, o ímpio, o limpo como o sujo. O que oferece sacrifícios como o que não oferece. A mesma sorte tem o bom como o que peca, o que jura como o que teme o juramento. Então, São Jerônimo fala que a morte é uma certeza, né? Uma certeza, e não escolhe, né? Não escolhe quem vai morrer, né? Uma hora todos morrem. Santo Agostinho, ele diz, não é outra coisa o tempo desta vida, senão uma corrida para a morte. E aqui antes de entrar tem São Francisco de Assis também, né? Ele tinha tanta certeza da questão da morte que ele tomou uma decisão, né? E chamava minha irmã morte, né? Por quê? Porque ele sabia que uma hora chegaria. Então ele não ficava, como muitos às vezes não gostam de falar, não se preparam, não sabem como também se organizar diante disso. Aí o São Francisco ele convivia, né? Convivia com essa situação de morte todos os dias, né? Morte dos seus irmãos de rua, mas também ali a reflexão, né, teológica ligada à questão da morte, né? Então, no magistério, como que ele interpreta a Sagrada Escritura e a tradição em relação a essa realidade escatológica da morte? Então, primeiro, a morte consiste na separação da alma e do corpo. Contradiz-se negar a imortalidade da alma e afirmar o aniquilamento completo do homem no momento da morte. E a morte é o termo definitivo da única vida nesta terra, é também o sinal da peregrinação terrena, e depois não é possível uma ulterior decisão que afete o nosso destino definitivo. Então tudo isso é o que a gente falou na aula passada, né? O caminho do bom e o caminho do mal. Então se a gente busca a conversão e começa a tornar aquilo que a gente recebe de Deus em coisas boas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos transformando, né? Transformando a nossa vida e a nossa realidade. E aí sim, o que acontece? Aí a certeza da morte é para todos, mas a gente vai ter muito mais preocupação com as coisas da vida do que com as coisas da morte.
Por quê? Porque cada momento é um momento de viver diferente, de fazer a diferença. Aqui na frente, né, nós temos aí circunstâncias culturais, né, atuais da questão da morte. Viver como se a morte não existisse. Tem gente que faz isso, vive como se não existisse. E chegou a ser um tabu, algo inoportuno, que deve desterrar-se da vida social e do campo da consciência. A gente precisa ter uma cabeça mais aberta para essas coisas, né? Não precisa falar todos os dias, mas a gente precisa ter uma noção, né, de como que a igreja ela lida com essas matérias, né? E aí, como que a pessoa pensa? Esquecer-se da morte supõe não se preparar convenientemente para ela. Infelizmente, muitos, por medo, por essa questão do tabu, por ser uma coisa que onde já se viu ficar falando disso, então a pessoa ela não tem nem consciência e muito menos ela se prepara. Né? Prestar um péssimo serviço à vida terrena, né? O testemunho do mal. A atitude que se tome perante a morte implica a que se tome perante a vida. Né? Então, a pessoa em vida, ela também não dá um testemunho, não faz a diferença. Né? Então, se com a vida ele já trata dessa maneira, imagina em relação à morte. Né? No catecismo, a gente tem um momento assim que ele vai tentando explicar para a gente. Então, no número 1008, fala: a morte é consequência do pecado. Embora o homem possuísse uma natureza mortal, Deus destinava-o a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus, Criador, e entrou no mundo como consequência do pecado. Então, essa é a primeira definição do catecismo. Depois, Romanos, capítulo 5, a gente vê: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa visão da morte ligada à questão do pecado. Tá? Aqui essa primeira ideia. 1 Coríntios, capítulo 15, a morte foi tragada pela vitória. A última consequência dessa vitória é a ressurreição final. Então vejam, aqui já faz uma ligação com a aula anterior, né? Por isso que a gente viu a ressurreição primeiro, né? Os valores da fé, o testemunho da fé. E aqui a morte, nessa questão de juízo, né? Uma consequência, né, do pecado. Talvez não só da pessoa, mas o pecado do mundo, né? A contrariedade das coisas de Deus. Mas vamos aprofundar aqui, ó. Mas tal vitória já foi alcançada por Cristo. Cristo venceu a morte. Em Romanos a gente vê: Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Em 1 Coríntios, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que morrem. Então, ele fez essa passagem para mostrar que, de fato, é a certeza da vida humana. E até o Filho de Deus passou por essa certeza da vida humana. Agora vem a certeza divina, que é a ressurreição, para todos, né? Como a gente viu o magistério, para todos, mas aí o juízo, né? O juízo final. Aquele que fez o bem ou se converteu, mudou e fez o bem, para o céu. E quem fez o mal e negou as coisas do bem e as coisas de Deus, aí um outro caminho. Agora, quando a gente fala da vitória, né, essa vitória realizou-se também em nós. Morrendo, destruiu a nossa morte, e ressuscitando, deu-nos
uma nova vida. É o prefácio pascal, né? O número 1 ainda, né? Prefácio da Páscoa número 1, né? Jesus venceu a morte, e vencendo a morte nos deu, né, a nova vida, né? Então a morte já não é mais algo que impossibilite ou que bloqueie o ser humano de dar testemunho da vida, de uma vida nova, porque por Cristo nós temos essa oportunidade. Dentro ainda dessa questão, né, é natural que se tenha um certo temor diante da morte. Mas saber que a morte é sair deste corpo para ir morar junto do Senhor. Olha aí, 2 Coríntios, né, capítulo 5. Né, sair deste corpo para morar junto do Senhor. E a fé na ressurreição fazem que a esperemos com alegria. Então isso daí é a maturidade de fé, né? A gente vê isso muito nas pessoas que já têm uma profundidade de fé e no seu leito ali já sabem mais ou menos, né, o momento, não o momento da morte, mas o momento que ele está vivendo, né? Então, aí tem duas opções, ou vai se preparando, vai se acalmando, ou agitando, né, brigando com a própria fragilidade humana. Uma outra realidade, encarar de frente a morte também. Como que a gente pode ver isso, como que a igreja ensina? Ser conscientes da brevidade da vida. Valorar os sucessos da vida com olhos de eternidade, né? Então eu faço bem aqui, eu não quero só receber louros, né? Eu quero viver bem, né? Para já trazer essa realidade de vida plena aqui na minha existência. Aproveitar o tempo para ser rico diante de Deus, né? Em Lucas a gente tem essa passagem, né? Rico diante de Deus, não é ter dinheiro, mas é estar bem, cheio da graça, né? Rico das coisas de Deus. Viver vigilantes e com otimismo cristão, né? Um cristão que tem medo aí da morte, tem medo do serviço, tem medo das coisas. Então, assim, não precisa morrer, ele já está morrendo para o testemunho da vida, né? Pedir a graça da perseverança final, né? Na liturgia, se vocês estão rezando todos os dias, na liturgia da noite, né, das horas, ela, na bênção final, né? Aí fala lá que tenhamos uma noite tranquila e uma morte feliz, né? Ou seja, você cumpriu aquele dia, né, a tua caminhada, e na tua oração, aí você coloca ali, né, essa perseverança, né? Pede a graça dessa perseverança final. Dentro dessa realidade, a existência do juízo particular é uma verdade diretamente relacionada com verdades definidas pelo magistério. Imortalidade da alma, existência do céu, inferno e purgatório, mesmo antes do juízo final. Então o magistério, ele, diante da realidade da morte, né? Então aí surgiram, né, todas essas ideias, né, esses pontos que nós vamos estudar, né? Essas verdades aí definidas, né? Então estão amplamente ligadas. Então, por isso que a gente falou da ressurreição primeiro, que é o projeto de Deus na nossa vida, para termos esperança e a vida eterna. Agora a gente vai ver nessa linha de juízos, né? Aí a morte, o céu, o inferno, a vida, né? Então o purgatório, para a gente tentar ver esse conjunto, né? A maneira de correlacionar uma coisa à outra. Ainda nessa questão, eu cito aqui o catecismo, né? No 1022, ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal
a retribuição eterna, num juízo particular. Essa ideia, né, vem desde o Concílio II de Lyon, o Concílio II de Lyon, em Florença, depois Trento, e na Constituição Benedictus Deus, de Bento XII. Né? Então, mais uma vez, aí, sugestões de leitura. Né? São tratados e momentos diferentes do que a gente vive hoje, mas naquele tempo se discutia mais do que hoje. Né? Hoje a gente tem outros tipos de discussões, mas a vida escatológica a gente precisa entender, né? Nessa amplitude, como eu falei na aula passada, para a gente também dar passos, né? E principalmente na pastoral, saber lidar com essas questões, né? Não tratar de qualquer jeito e não ter medo, mas também ter ali a serenidade da fé, né? Porque as pessoas nesse momento, elas não querem ouvir muita coisa, mas elas querem ter ali, a partir da palavra, uma orientação, né? E aquela orientação que eles vão agarrar. Então, mais para frente eu quero falar, né, dessas maneiras de falar num velório, numa missa de sétimo dia, né, nessas questões também, tá bom? Vamos para frente, mais uma ideia aqui, ó. Alguns teólogos católicos, eles pensam que esta verdade está implicitamente definida. Outros que é uma verdade de fé proposta pelo magistério ordinário e universal da Igreja. E outros que, pelo menos, é próxima à fé, pela sua íntima conexão com outras verdades reveladas. Então, toda essa discussão, né, em relação a céu, inferno, purgatório, né, morte, vida, essas questões que a gente vai estudar. Dentro aqui do juízo particular ainda, né, da questão da morte, alusão ao juízo particular no Antigo Testamento. Um exemplo, que é fácil ao Senhor o dia da morte, pagar a cada um segundo o seu proceder. Então, mais uma vez, a gente vê, né, esse pensamento ligado à questão lá da ressurreição, né? Para vida eterna, bondade, maldade. Né? O que está em nós, né? A gente precisa sempre ajudar e se ajudar a olhar, né? Olhar no coração, na vida, na caminhada, na espiritualidade, para a gente mudar coisas na nossa vida. No Novo Testamento, é assim como está decretado que os homens morram uma só vez e que depois disso se siga o juízo. Então, aí é o momento do julgamento final, mas a questão, né, aqui todos falando, né, da certeza humana da morte, mas também de ter a certeza da ressurreição também, né, de uma vida plena. Todas as passagens que supõem ou fazem referência a uma retribuição imediata, exemplos, o bom ladrão, a parábola do rico e do pobre Lázaro, né? Então são momentos assim que fazem essa referência, né, a esse momento, né, da passagem da morte, né? Então eu vou até pedir para vocês, né, fazerem uma boa leitura, né, da ideia dessa passagem do bom ladrão, que é aquele que está diante de Jesus e se converte, né, repreende o outro que está só tirando sarro de Jesus e pede, né, o perdão, né? E depois a parábola do rico, né, e do pobre Lázaro, que os dois morrem, um está no céu, outro no inferno, né? E quer interagir, e isso não acontece, né? Não é uma postura dentro da concepção cristã, né? Então, a proposta é essa: você teve a vida para viver, para mudar e para fazer o bem, e você não fez. Né? Então, é isso que está por trás também, né?
nessa quarta parte aqui, a gente retomando, Santo Agostinho, né? Fala da alma, né? Então, as almas são julgadas imediatamente depois da sua saída dos corpos. Quem pode, indo contra o Evangelho, cegar a mente com tanta obstinação que nos entenda esta verdade ou não a veja exposta na passagem daquele pobre que foi levado ao seio de Abraão depois da morte, e daquele rico que é cruelmente atormentado no inferno. No inferno, né? Então aqui ele fazendo alusão a essa passagem anterior aqui que a gente viu, né, do rico e do pobre Lázaro. Ainda um pouquinho mais, estamos terminando, né, nosso momento aqui. A morte a partir de São Jerônimo. Ele diz: por dia do Senhor entende-se o dia do juízo, ou o dia em que cada qual parte do seu corpo, porque o que há de acontecer a todos no dia do juízo. Isso mesmo, acontece a cada um no dia da morte. Então aqui ele liga, né, São Jerônimo liga o dia do juízo final ao dia da morte, né? Então, assim, são coisas que naquele tempo eles falavam muito, né? Eles tinham esse tempo para dialogar, para tentar entender essa passagem. Para nós hoje, pastoralmente, né, e até teologicamente, a gente precisa ter essas referências, né, para a gente buscar conceitos mais atuais, mas o catecismo está aí, e o catecismo ainda reforça essas posições. Então a gente não pode também ir contra o catecismo, mas a gente pode aprender, né, e trazer para o lado pastoral, sabendo que algumas certezas da vida elas não são definitivas, né, porque as definitivas são a partir de Deus, né, que estão na eternidade. Mas para fazer essa passagem a gente precisa começar aqui. E ao começar a gente precisa ter um fundamento, precisa ter um referencial. E o nosso referencial é Cristo. E é em Cristo que a gente vai seguindo, né? E vai caminhando. Ok? Aqui ainda. Discute-se se tratará de um autojuízo ou bem de um diálogo entre a alma e Jesus. Seja como for, Deus iluminará a alma. Ela será mais consciente da sua vida e conhecerá a sentença definitiva. E aqui no Catecismo, São João da Cruz também, falando, ao entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor. Olha aí, começamos a falar de um negócio tão delicado, tão complicado de dialogar e de conhecer e de se preparar também, e terminamos com essa mensagem de São João da Cruz. Ao entardecer desta vida, ou seja, ao final da vida, nós vamos ser examinados não pelas coisas que a gente imaginou e queria fazer, mas por todas as coisas que a gente fez a partir do amor, né? Então, o amor na vida do ser humano, então no caminho do amor que a gente vence, né? Vence o pecado, vence a morte e ganha a eternidade. Muito bem, senhores, por hoje vamos ficar por aqui. Deixa eu ver esse último pensamento. Não, isso aqui não precisa. Então lá, aqui, mais uma vez, né, fazendo jus ao conteúdo de onde estamos tirando, né, reconhecendo aí o trabalho que foi feito. E mais uma vez, aí agradecendo, né, a Deus por este momento em que nós nos preparamos, neste momento que você também
né, sabe aí nesse período de pandemia, né, quantas famílias não tiveram o atendimento adequado diante ali da saúde, principalmente, né, por restrições, até a questão da igreja, né? Então, como eu falei, né, muitos têm chorado com a igreja a partir do 7º dia, a partir do momento de pós-quarentena, né, dos que estavam com Covid, né? E assim, a igreja, ela, em nome do amor que vem de Deus, acolher, né? Acolher, não julgar, porque não é esse o papel principal da igreja, mas buscar levar um conforto e um consolo para o coração dos que ficam. E na esperança e na certeza da fé, rezar por aqueles que ganharam o prêmio eterno. Muito bem, então por hoje, né, vocês viram 2 aulas mais curtas, né, de quinta e a de hoje, mas são aulas que eu não quero prolongar muito, porque eu quero que vocês avaliem o conteúdo. Depois a gente vai aprofundar, mas aprofundar talvez aí na linha pastoral, que eu acredito que é muito mais tranquilo para a gente lidar com essas coisas também. Ok? Muito bem, senhores. Fico feliz, desejo aí a todos, né, amanhã, dia de eleição, né, que todos aí saibam e tenham feito também o seu dever de casa, de avaliar, né, com calma os candidatos, né, tanto a vereador como a prefeito, e votar consciente, sabendo que a igreja, principalmente aqui da nossa diocese, ela não indica nem partidos e nem candidatos, né, mas ela é a favor da democracia, né, do voto, porque voto não tem preço, voto tem consequência. Então, aí reze, faça o seu discernimento e amanhã, ao votar, vote aí com o coração, com o entendimento, para que possamos ter aí lideranças à frente dos nossos municípios que defendam os direitos do município, né? Então acho que é o caminho que tem que ser feito naturalmente. Um abraço a todos e até mais.